Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa de hoje, continuamos a falar sobre a Semana da África na URGS, que acontece entre os dias 23 e 25 de maio, e esse ano tem como tema as cosmovisões africanas, formas de ver e interpretar o mundo a partir da África. Dessa vez trazemos mais detalhes dessa 6ª edição da Semana da África, com a presença do professor José Rivair Macedo, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, o NEAB-URGS, que também é um dos organizadores da semana desde a sua criação. Boa tarde, professor Rivair. Muito obrigado pela tua presença na Estação Cidadania de hoje. Boa tarde. Bom, esse ano a gente está se encaminhando para a 6ª edição da Semana da África da URGS, né? Que iniciou de uma demanda vinda de alguns estudantes africanos e que tem se proposto a mostrar a produção intelectual desses países e integrar esses estudantes, escutá-los, né? E, bom, professor Rivair, tu tens participado dessa construção desde a primeira Semana da África, né? Desde que começou essa iniciativa. Então, queria que tu falasse um pouco para os ouvintes da estação das suas impressões sobre esses 6 anos. Tu acha que ela tem alcançado os objetivos, assim? Como que tu vê a Semana da África na URGS? Bem, primeiro dizer que é uma satisfação estar novamente aqui, justamente por conta das minhas reiteradas participações nas Semanas de África. Eu estive várias vezes aqui divulgando, comentando os conteúdos, as temáticas, as problemáticas das Semanas da África. E para mim é uma grande satisfação poder participar, acompanhar e contribuir para a organização desse evento, que veio crescendo ao longo do tempo. Ele começou em 2013, como você bem apontou, por uma demanda dos estudantes africanos. Na época, o dado da visibilidade dos estudantes, dos jovens pesquisadores africanos, era importante para a universidade, que não tinha espaços maiores de participação deles, mas também era importante eventos que pudessem colocar em evidência o mundo negro, as culturas negro-africanas, e isso tem sido efetivamente feito ao longo do tempo. O formato das Semanas de África na URGS oscila entre um caráter acadêmico e um caráter cultural, de divulgação educativa e cultural. E nessas 6 edições foi possível debater, então, muitos assuntos importantes para o continente, ouvir o ponto de vista dos jovens pesquisadores da URGS, também com convidados vindos de fora, e o evento consegue juntar uma comunidade de interessados e participantes bastante grande. Eu acho que ele cresceu como evento ao longo dos anos e hoje ele é um evento consolidado dentro da universidade. Então me dá muita satisfação estar acompanhando e participando de um evento de sucesso, né, dentro da universidade. Bom, esse ano o tema da Semana da África na URGS é Cosmovisões Africanas, né? Então, o que seriam essas cosmovisões e como elas estão evidenciadas no modo de ser dos povos africanos? Bem, todos os temas centrais das Semanas de África são decididos coletivamente. Isso já é um dado de africanidade que a gente procura valorizar e preservar. Isto é, que seja colocado em discussão, que seja evidenciado, expresse um dado de coletividade. Eu fiquei contente que nesse ano tenha prevalecido o tema das cosmovisões africanas. Porque, como este evento e o sentido do trabalho que nós desenvolvemos pretende ser ou seguir uma perspectiva descolonial ou pós-colonial, de qualquer modo crítica à colonialidade, me parece que uma das condições necessárias para que uma posição avance em relação ao colonialismo
é conhecermos efetivamente outras formas de pensar, outras formas de interpretar o mundo, categorias mentais, categorias culturais, categorias de pensamento efetivamente diferentes. Não basta a crítica à centralidade do Ocidente, ao eurocentrismo que tem sido reiteradamente feito. É preciso que conheçamos efetivamente esses outros modos de pensar. E o tema das cosmovisões africanas nos permite fazer isso. Porque por cosmovisões africanas nós podemos compreender desde as interpretações formais dadas a partir do continente por intelectuais, por pesquisadores, por filósofos, por escritores, até formas de conceber o mundo nascidas no mundo africano, nas comunidades africanas tradicionais, marcadas por ideias de comunitarismo, de convivência, de solidariedade horizontal, de ancestralidade, que estão presentes em todo o continente e que muitas vezes estão no bojo dos textos dos autores africanos, mas precisam ser evidenciados, precisam ser colocados em destaque. É isso que a Semana da África pretende fazer. Quer dizer, as cosmovisões, então, seriam formas de pensamento nascidas dentro do continente africano. Não precisam ser exclusivamente africanas, mas marcadas por uma africanidade na sua forma de enunciação. Seja vindas do âmbito da filosofia, da literatura, das ciências sociais, mas também das tradições orais, das formas religiosas africanas que são tão caras para nós. E colocar esse tema em discussão nos pareceu também urgente e necessário, considerando que nesse momento ocorre em Porto Alegre a 11ª Bienal de Artes do Mercosul, que contempla pela primeira vez nas suas 11 edições um número expressivo de artistas africanos que trazem essa marca da africanidade, que trazem essa marca das cosmovisões em suas obras. Então também é uma forma de dialogar com esse momento, né, na cultura porto-alegrense, e permitir, enfim, aos porto-alegrenses, aos universitários, ao público em geral, uma incursão maior e qualificada, enfim, nessas visões de mundo africanas. E a Semana da África ela é composta por muitas atividades, né, como tu bem falaste, e atividades que são distintas, né? Na própria programação ela demonstra toda essa complexidade, essa riqueza do continente africano. O que é cada parte dessa programação, assim, e o que tu destacaria nesses dias? Isso foi um resultado de uma construção também. Nós percebemos ao longo dos anos que respeitar a diversidade cultural, étnica, linguística e de pensamento da África implicaria em que não pensássemos um evento alusivo ao continente africano apenas de um ponto de vista. Então nós começamos esse evento mais com formato acadêmico, com palestras, mesas de discussão e debate. Mas com o tempo nós percebemos que teríamos que ter espaços durante a Semana da África para expressões artísticas, expressões corporais, expressões de oralidade, formas, enfim, variadas pelas quais as culturas africanas se manifestam. Mesmo que a gente não possa todos os anos abrir leques de possibilidade de atividades que contemplem essa diversidade, pelo menos os públicos para essas atividades e o escopo delas, nós pensamos que possa ter esse caráter de diversidade. Então, nesse caso, no caso dessa 6ª edição da Semana da África, o núcleo principal do tema Cosmovisões ficará na parte da tarde, com conferências. Em anos anteriores nós tínhamos mesas de discussão, esse ano teremos conferencistas. Nós conseguimos reunir um número de pessoas expressivo e de pessoas que têm o que dizer, e achamos que valeria a pena reservar um tempo maior para que eles pudessem falar e que pudéssemos dialogar com eles após as exposições. Então, na parte da tarde, teremos 3 convidados, né? São 3 dias, 23, 24, 25. No dia 23, o beninense Hippolyte Brice Sogbossi. No dia 24, o brasileiro Renato Nogueira. E no dia 25, o congolês Jean Bosco Kakosi Kashindi. Mas, nos períodos da manhã,
durante a realização da Semana da África, teremos um evento muito interessante conduzido por estudantes universitários africanos, chamado Múltiplas Áfricas, no qual estudantes de diferentes países da África falarão sobre suas respectivas nações e culturas para estudantes de ensino fundamental e médio do Rio Grande do Sul, mediante prévio agendamento. Então, se trata aí de uma atividade de caráter educativo e também de caráter de divulgação, mas que permite um momento raro, que é um contato direto entre africanos e brasileiros, e um momento de troca cultural e de troca educativa também sobre essas tantas Áfricas que estão presentes no Brasil, que estão presentes inclusive na universidade, e que nós ficamos contentes de poder dar visibilidade a ela através dos seus sujeitos, né, dos seus agentes, das pessoas de origem africana que se encontram entre nós. Então, nesse ano, essa será a atividade principal, na parte da manhã. Na parte da tarde, nós teremos 2 mesas muito importantes, com a presença de jovens pesquisadores africanos. Numa delas, um grupo de estudantes africanos conversam entre si com o público sobre a experiência de viver fora da África em situação de diáspora e a experiência particular dessa vivência ou convivência com os problemas que ele suscita no Brasil. Então, essa mesa, portanto, ela é significativa para nós nesse sentido de escuta, né, dos africanos. E no dia 24, teremos uma mesa chamada Cosmovisões Africanas, em que teremos 4 jovens africanos, alguns deles formados na própria URGS, como o caso da doutoranda Nosta Mandlatse. Teremos a presença do Khalil Kabá, que é um doutorando em História pela USP, assim como a presença do Akin Akinrolui e, enfim, outros africanos que estarão dialogando especificamente sobre tradições africanas, as mais variadas. A questão das máscaras Komô no mundo mandinga, a questão do significado dos filhos na cultura iorubá, do corpo e da saúde nas tradições populares em Moçambique. Então teremos aí possibilidades diversas de ouvir sobre a questão das cosmovisões. E na parte da noite teremos o que também é uma atividade muito importante da Semana da África, talvez uma das mais importantes dela, que é um espaço de audiência ao que jovens pesquisadores africanos e brasileiros interessados por África têm a nos dizer sobre suas pesquisas, sobre seus estudos, alguns de iniciação científica, outros já atividades de pesquisa, de pós-graduação, estrito sensu, mas que vêm sendo desenvolvidas em ambiente universitário. Então, no período da Semana da África, na parte da noite, teremos sessões de trabalho paralelas, né, de comunicação paralelas, sobre os mais variados temas. Alguns deles envolvem as cosmovisões africanas e outras envolvem assuntos maiores. Nesse ano, inclusive, sobre questões de ensino de história da África nas escolas no Brasil, né? Então, esse me parece ser um momento privilegiado de escuta para nós e de voz para os estudantes africanos e para esses jovens pesquisadores. E essa parte da semana ela tem se mostrado tão significativa e importante que, ao longo do tempo, as inscrições para esses trabalhos têm vindo não só do Rio Grande do Sul, mas têm vindo de outros estados brasileiros. Desde alguns anos, vêm estudantes da Universidade Estadual de Santa Catarina, da UDESC. Então, nós nos organizamos com eles e garantimos alojamento para que eles pudessem vir. Então, vem um número considerável de estudantes da Universidade Estadual de Santa Catarina, da UDESC, vem estudantes do Rio de Janeiro também, e temos na assistência estudantes e públicos vindo de diversos estados brasileiros. Então, é uma prova
de que a forma que tem sido adotada pela Semana da África, ela ganha importância pela sua diversidade, pela sua abrangência e pela sua predisposição não só em impor aquilo que achamos que tenha que ser debatido sobre a África, mas também de ouvir o que tem sido feito e que interesses efetivamente pela África têm sido desenvolvidos entre nós. Bom, e essa semana está acontecendo o ciclo de cinema Identidades Ancestrais do Cinema Africano, né? Então, quem quiser conferir ainda tem programações para hoje e para amanhã. E eu queria saber como que foi a escolha desses filmes que estão compondo o ciclo e qual é a ligação deles com o resto das atividades da Semana da África. Essa é outra iniciativa que tem sido repetida nas últimas edições da Semana da África com sucesso. O ciclo de filmes desse ano chama-se Identidades Ancestrais no Cinema Africano. Ele tem uma ligação direta com a temática do evento, já pela própria seleção dos filmes ter levado em conta enredos ou temas que dissessem respeito à ancestralidade, que dissesse respeito à tradição, que dissesse respeito à diversidade étnico-linguística e, sobretudo, a forma pela qual diferentes sociedades africanas lidam com o mundo e interpretam o mundo. Então, teremos filmes de diretores que estão em Moçambique, como é o caso do filme Mariana e a Lua, mas que vai estar relatando a viagem de uma moçambicana aos Estados Unidos e depois ao Haiti, quer dizer, essa relação, portanto, de uma visão de mundo africana cruzada e dialogada com outras visões de mundo ocidentais e não ocidentais. Teremos filmes como Ichombe, que vai tratar do tema da circuncisão, tão caro para os africanos, mas mal compreendidos muitas vezes e tomado como problemático para alguns na nossa cultura ocidental, e outros filmes que estarão partindo, portanto, desse pressuposto. Ele dialoga com a semana no sentido de que ele inspira, né, debates e problemáticas que serão desenvolvidas a seguir, e isso parece muito interessante. Portanto, os filmes que não foram assistidos ainda vale a pena que as pessoas os procurem, porque são filmes também difíceis de serem vistos por aqui. Eles foram obtidos na Cinemateca Francesa, uma parte deles na Cinemateca Francesa, e uma parte deles foi obtida diretamente com diretores, né? Nós negociamos diretamente com os diretores para ter autorização e exibi-los. Então, fica também o convite para essa atividade, que também é parte integrante da Semana da África, embora estejamos ainda com alguma antecedência do evento principal. Importante lembrar também que essa atividade do ciclo de cinema é gratuita, né, e acontece ali na Sala Redenção. Então, professor Ivair, para a gente encerrar, eu vou pedir que tu deixe um convite para quem está nos ouvindo participar dessa sexta secção da Semana da África na URGS. Eu finalizo justamente dizendo isso, que tanto pelo tema dessas mesas, como pelo tema das conferências, em que teremos a possibilidade de ouvir sobre o Ubuntu, que teremos a possibilidade de ouvir sobre perspectivas éticas das culturas africanas, no caso de matriz Yorubá, as perspectivas religiosas de continuidade da matriz Yorubá no mundo afro-brasileiro e no mundo caribenho, que serão trazidas para a discussão, assim como as múltiplas Áfricas que nos serão ensinadas e os temas de pesquisa desenvolvidos. Tudo isso nos convida, portanto, para esse evento que de fato tem assumido um caráter maior pelo reconhecimento que ele gradualmente vem assumindo dentro da universidade e que nós esperamos que ele possa continuar a ter ao longo dos anos. Essa é uma boa tradição que nós nos orgulhamos de contribuir para preservar dentro da nossa universidade. Então, professor Ivair, muito obrigado pela tua presença na Estação Cidadania. Nos vemos na Semana da África. De nada, e nos vemos na Semana da África. Estação Cidadania fica por aqui. Lembramos que desde segunda-feira está acontecendo o ciclo de cinema Identidades Ancestrais no Cinema Africano, atividade que também integra a sexta Semana da África na URGS. As sessões são gratuitas e acontecem na Sala Redenção. Hoje, às 4 da tarde, é exibido o filme O Alai.
Já amanhã, sexta-feira, também às 4 horas, será exibido o filme Memória entre Duas Margens e às 7 da noite acontece mais uma sessão de Ualai. Estação Cidadania é uma realização do DEDES com a apresentação de Camila Bengo, gravação de Jefferson Gomes e edição de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima quinta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.